eficaz esse trabalho de evangelização. É simples e fácil. Dê um like clicando no ícone logo abaixo desse vídeo. Segundo, compartilhe com seus amigos. Terceiro, inscreva-se no canal. E por fim, acione o sininho para receber um aviso quando houver novas postagens. Quarto domingo da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 27 a 30. Ninguém vai tirar minhas ovelhas de mim. Naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. As ovelhas às quais Jesus se refere é o seu rebanho, é a sua igreja, especialmente os escolhidos para continuarem o seu trabalho missionário e de salvação do mundo. São os bispos, padres e demais ministros ordenados dirigidos pelo Papa. Então, ao contrário do que pensam alguns cristãos de conveniência, cristãos por interesse, cristãos que falam mais do que praticam, a igreja não entra em crise. Nunca entrará em estado de crise. Sabem por quê? É por causa das promessas de Cristo. Cristo não é como muitos que prometem muitas coisas e depois se esquecem de tudo o que disseram. Jesus promete e cumpre. Jesus prometeu que as portas dos infernos nunca se prevaleceriam contra a sua igreja e sempre cumpriu e cumprirá a sua promessa. Não é porque alguns ordenados cederam às tentações do demônio e viveram segundo a carne em comportamento de desvios de conduta que vamos sair por aí difamando a igreja toda e dizendo que ela está em crise. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Aqueles que realmente fazem parte do rebanho de Cristo, de corpo e alma, aqueles que escutam a voz de Deus e abraçam a sua missão, carregando a sua cruz e fazendo a vontade do Pai, esses vivem segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. Estes são o rebanho de Cristo, o nosso pastor eterno, porém, infelizmente, alguns tentados que são, não resistem, vacilam e caem, sendo assim motivo de escândalo para aqueles que, como aves de rapina, vivem buscando um motivo para botar fogo no circo, para fomentar a discórdia ou simplesmente para se autopromover, aproveitando do momento oportuno. Porém, nunca desanimemos com tais notícias, pois Jesus prometeu: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. As autênticas ovelhas não se desgarrarão do pastor, porque ninguém vai arrancá-las de minha mão. Foi o que Jesus nos garantiu. Caríssimos, a igreja pode até passar por momentos especiais, difíceis, em que requerem adaptações e mudanças, mas só os pessimistas ou os de pouca fé poderão admitir uma crise dentro da igreja, pois Ele estará conosco até os fins dos tempos. Assim, quando algum incrédulo, com ar de sarcasmo, nos interrogar perguntando pelos escândalos de pedofilia ou coisa desse tipo, como pela renúncia do Papa, estejamos preparados para lhes responder à altura. Defendamos a nossa igreja.
mas é bom estarmos preparados, contritos, para que o Espírito de Deus fale por nós no momento dos ataques daqueles que, movidos por Satanás, nos abordam para nos derrubarem. Não tenhamos medo, pois o Senhor está conosco. Não nos acovardemos, pois nós renunciamos a Satanás, autor de todo mal, inclusive dentro da igreja, de todo pecado e pai de toda mentira. Não nos deixemos ser levados por sentimentos de desânimo, tristeza, melancolia, de fracasso, solidão, frustração, de desconfiança do amor e do poder de Deus e da competência dos sacerdotes, de revolta contra Deus por essas coisas acontecerem dentro da nossa igreja. E quando nos referimos à igreja, dizendo a igreja, não nos esqueçamos que nós também formamos a igreja. Pois a igreja é formada de pessoas humanas, sujeitas a cometerem erros, assim como eu e você. Somos seres errantes, somos igreja, mas o melhor de tudo isso é que somos templo do Espírito de Deus. A igreja é santa, ela é assistida pelo Espírito de Deus e é pecadora por ser composta de seres humanos. Nesse momento, você é mais santo ou mais santa ou mais pecador? De que lado você está neste exato momento? Se estiver do lado do pecado, está na hora de renunciar ao ciúme, inveja, preguiça, hipocrisia, fingimento, falsidade, adulação, vingança, enfim, de todo pecado, e procurar um sacerdote para fazer uma boa confissão. Meus irmãos, não tenhamos medo de Satanás e de todas as suas armadilhas contra a igreja. Não nos apavoremos diante de tanta violência espalhada na internet, nos jogos de videogame, nas favelas e mesmo nos bairros nobres. Pois aquele que é o nosso Pai é maior, é mais forte e mais poderoso do que tudo isso e prometeu estar conosco até os fins dos tempos. Portanto, coragem. Vá em frente, escuta, estuda, lê, pratica e ensina. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Caríssimos, rezemos pela igreja, para que Deus a livre de todas as ciladas do demônio, pelo seu crescimento no mundo e pelas vocações sacerdotais. Amém. Desejamos a todos um santo e abençoado domingo.